Tudo bem, você aprendeu muito do inglês com jogo, com música, com filme, aprendeu muito sozinho. Mas é muito importante, é fundamental que você tenha o mínimo de estrutura ou de etapas para esse desenvolvimento, para esse aprendizado, e você mesmo vai conseguir identificar essa necessidade quando você chegar lá na frente e ver o que faltava para você hoje e que você não consegue perceber. Dentre todas, a primeira coisa que você precisa aprender de fato é a seguinte: Greetings and love. Greetings and love. Greetings and love. You know who this is. Caleb, your teacher. Não. Antes eu vou te contar uma história. Eu desenvolvi um treinamento, que é o treinamento de comunicação profunda, que é justamente focado em pessoas que já conseguem manter uma comunicação ali em inglês, que já conseguem realmente se virar, ter uma aula 100% em inglês, manter uma conversa totalmente em inglês com alguém que nem é brasileiro, mas que expressam coisas que já são avançadas e complexas, como se fosse sem uma argamassa entre os tijolos, sem uma estrutura que dê fundamento, que dê base para essa fala. É como se fosse um gringo que aprende português na marra, né, no dia a dia, e você percebe que tem algumas coisas ali que soam estranho, ou alguma pronúncia, alguma coisa mais assim, e que você acaba conseguindo fazer um esforço extra e entender, mas que poderia ser melhor expressado, poderia ser mais nítido. E é justamente nitidez e transparência que eu quero trazer para essa fala, para essa comunicação dessa pessoa. A intenção do treinamento de comunicação profunda é que a pessoa consiga essa transparência, essa nitidez na fala e que ela consiga trazer de dentro e expressar com intencionalidade, ou seja, que ela consiga expressar exatamente aquilo que ela quis dizer, só que em inglês. Assim como ela faria em português, né? Aproximar muito o eu do aluno do português, da língua mãe, com a língua número 2, com a segunda língua. A primeira coisa que a gente precisa, de fato, estruturar nessa jornada de desenvolvimento é o presente simples, present simple. Se a gente imaginar que uma linha do tempo, existe passado, presente e futuro, o passado pode ser o passado simples, né, nessa linha do tempo. O futuro pode ser futuro simples, going to, alguns outros, mas o presente não vai ser o presente simples. O presente vai ser uma outra forma chamada present continuous. O presente simples, ele não está na linha do tempo. Então a ideia que a gente expressa com ele é a ideia de rotina, de fatos, de verdades científicas ou de verdades absolutas. E a gente também descreve características e estados com esse mesmo tempo, present simple. Então eu tenho o que eu vou chamar de dois pilares, né? O present simple para verb to be e para os outros verbos, né? Que eu vou chamar aqui, no geral, de verbos de ação. Nem todos os verbos são de ação, só o nome que eu dei. Então, o verb to be a gente conhece, né? Aquele velho verbo que expressa estados, né? Aquilo que eu estou, nós estamos, eles estão, ou que expressa qualidades ou características, aquilo que eu sou, você é, nós somos. A diferença é que em português a gente distingue ser de estar, e em inglês é tudo dentro de um verbo só, toda a expressão do que é e do que está, do que é temporário, do que é permanente ou que muda com dificuldade, vai ser com o mesmo verbo, o verb to be. Ele tem três formas, am, is e are no presente, né? Am, is e are, e vai depender do sujeito para saber quando é am, is ou are. Tem uma aula sobre isso, tá nos meus vídeos lá no Instagram, @teachercaleb. Dá uma olhadinha, vocês vão encontrar muito conhecimento, muitas aulas lá. E no outro pilar tem o que eu chamo de verbos de ação, né, que são todos os outros verbos, e eles vão expressar exatamente ações, porém eles precisam de uma coisa chamada verbo auxiliar, e em geral, né, nesse caso do present simple, sempre vai ser o do, verbo do, que também significa fazer, mas não aqui, ele é usado como auxiliar, então ele não tem significado, ele só tem função. Ele só aparece em frase negativa, seguido de not, do not, né? Ou em frases interrogativas antes do sujeito. Então, exemplo, do you like ice cream? Do you like ice cream? Do you like ice cream? Então, essa estrutura é a primeira que você precisa realmente
estabilizar em termos de conhecimento, para você conseguir realmente expressar aquilo que você quer dizer. E é muito comum que pessoas lá na frente falando sobre economia, sobre filosofia, não consigam dizer corretamente a frase ele gosta de Aristóteles, sabe? Não consigo estruturar essa frase de uma forma mais adequada. E se você quer aprender essa estrutura de uma forma muito simples, eu estou criando agora mesmo, quando a gente fala, eu estou criando um mini curso sobre isso, em breve vai estar disponível, também por um preço muito acessível, para que todos mesmo possam aprender e desenvolver esse aspecto, né? Comunicação. A minha intenção é devolver para você a capacidade de se comunicar com toda a humanidade. Que você consiga chegar em qualquer lugar do mundo e levar a sua verdade e ouvir a verdade do seu próximo, daquelas pessoas que você vai encontrar lá. De fato, se comunicar, de fato, criar comunidade com essas pessoas. É sobre isso, sabe? Mas lembre-se, speak from the heart.